Olá, boa noite, todo mundo me ouve? Alex, tá me ouvindo bem? Opa, boa noite, Sim, Fabiano, sim. Escutando. Muito bem. Hoje a gente vai continuar, né, os nossos treinamentos, aprendendo muito com o professor Ricardo. Ele tem passado informações importantíssimas em termos de negócios, né? Então a gente está falando de uma empresa, a Impacternet, está vindo para o mercado com produtos que todo mundo conhece, mas o que acontece se você só der a ferramenta para as pessoas, mas não ensiná-las a usar? Então o que nós fazemos de segunda a sexta? Nós falamos da empresa, falamos da ferramenta e ensinamos a usar. E sabemos que quando a gente usa a ferramenta da maneira correta, ela dá o resultado. E para que servem os treinamentos de quinta-feira? Para que os resultados que você vai ter com a Impacternet, você consiga se organizar e fazer fazer com que isso seja um sucesso para você, né? A gente fala que o sucesso sem propósito, ele não leva a lugar nenhum. Então, gostaria de apresentar o professor Ricardo e para que todos prestem atenção, que nós possamos aprender hoje mais um pouquinho do que ele tem trazido para nós, para o nosso crescimento profissional. Professor Ricardo, muito bem-vindo. A palavra é com o senhor. Boa noite a todos, boa noite, Fabiano. Mais uma vez a gente está aqui para discutir alguns aspectos de uma literatura que está diretamente relacionada ao que nós fazemos, né? E vamos dar prosseguimento, né? Vamos dar prosseguimento ao negócio do século XXI. E aí hoje nós vamos falar da parte 2, encerraremos esse material na próxima semana, tá? E já tem outra obra aí para a gente analisar depois, bem interessante também. E fizemos toda uma análise da parte 1, onde ele encerra falando, que o Robert Kiyosaki encerra falando que o restante do livro ele vai falar efetivamente de marketing de rede. E nessa segunda parte, ele convida, né, para escrever o livro junto com ele, o John Fleming. E aí nós vamos falar um pouco
nessa segunda parte, do que ele chama de os 8 ativos construtores de riqueza. E ele vai falar essencialmente de marketing de rede, essencialmente disso. E aí o que ele fala? Ele vai falar da experiência dele com marketing de rede, e ele é bem direto no livro, né? O Robert em si, ele nunca esteve de fato no negócio do marketing de rede. Ele não é distribuidor, ele nem é proprietário, não tem interesses financeiros, né? Ou seja, ele não é ligado de forma direta. Mas ele viu, ele foi apresentado, né, a uma empresa, um amigo dele, quando ele estava mais trabalhando, né, na parte inicial, investindo nos imóveis dele, um amigo o convidou para assistir uma apresentação. E como qualquer pessoa que lida com negócio, ele foi ouvir aquilo ali, né? E ele escutou por 3 horas, enquanto o amigo falava sobre o valor de se construir o próprio negócio, em vez de trabalhar para outras pessoas, né? Ele diz que concorda com a maior parte dos argumentos, e lá no final ele diz para o amigo o seguinte: olha, é interessante, mas não serve para mim. Aí, quantas vezes nós não escutamos esse tipo de coisa? Só que o Robert tinha uma razão muito específica para falar sobre isso, que ele já estava completamente envolvido com construção, trabalhando no negócio. E aquela história, a gente sabe que, e isso é bíblico, ninguém serve a dois senhores, né? E aí o que acontece? Ele disse, olha, não é para mim, eu já estou trabalhando num negócio aí e eu não vou dar a devida atenção. Só que ele assume, né, no próprio livro ele assume, ele disse, olha, eu realmente não tinha a menor ideia do que significava marketing de rede, mas achava que sabia e estava certo de que não tinha nenhum valor para mim, né? Então veja, e aí assumidamente falando, né, o que às vezes o desconhecimento faz com a gente, tá? Quantas vezes nós vamos apresentar a nossa oportunidade, que é Impacto Internet, para outra pessoa, ela vai dizer, olha, não serve para mim não. Às vezes ela está até desenvolvendo um outro projeto, que não necessariamente é marketing de rede, mas uma iniciativa dela ou educacional, ou mesmo empresarial, e o tempo dela não é aquele. Então, às vezes a gente, isso eu falo, muito das coisas que eu falo para vocês são experiências próprias. Às vezes a gente diz, rapaz, eu falei, cara, meu amigo, e não vai entrar no negócio comigo. O não foi para você. O não muitas vezes foi para ela, por falta de conhecimento ou por falta de tempo mesmo para gerenciar um negócio próprio. E tempo é questão de prioridade, então não era aquela prioridade. E o Robert assume isso no livro. Olha, eu estava envolvido com outra coisa e achava que sabia sobre o assunto, né? Ele começou a se envolver, né, também com a questão dos artigos esportivos, né? Estava tudo dando muito sucesso, ele estava muito bem sucedido e ele não pensou mais em marketing de rede até a década seguinte. E aí ele acaba tendo alguns problemas nas empreitadas particulares dele e vai começar a lembrar dos conselhos do pai rico, né? Esses conselhos seguem ele a vida inteira. Ele diz, olha, acabei percebendo que ainda que o sucesso pessoal seja gratificante, é muito mais gratificante quando você pode ajudar a outros a criarem o próprio sucesso também. E aí ele imprime essa marca dentro da empresa dele, né, a Rick Dad Company, né, e começa a relembrar aquela apresentação que ele assistira alguns anos atrás e começa a se questionar, né? E aí, nos 15 anos seguintes, ele continua ouvindo pessoas falando coisas negativas sobre o marketing de rede, principalmente pessoas que ele conhece. E aí ele começa a fazer um contraponto. Eu concordei com a maior parte daqueles pontos, e as pessoas falam mal, e ele faz o que qualquer pessoa que tem interesse por um assunto e que tenha bom senso vai fazer. Ele mesmo vai avaliar, né? Ele mesmo vai avaliar. Que veja, olha, a gente diz, isso que eu falo muito nas aulas, um conselho barato, ele costuma custar muito caro, tá? Se você vai abrir um restaurante, você tem que se aconselhar com pessoas que abriram restaurante e deu certo e com pessoas que abriram restaurante e deu errado.
Porque aquele que deu errado, ele tem muito a ensinar também, né? Se você vai abrir um restaurante, não adianta você se aconselhar com o dono da oficina, tá? Então é assim, muitas vezes as pessoas procuram se aconselhar com pessoas que não têm o mínimo conhecimento de um determinado assunto ou nunca realizaram coisa nenhuma. Quantos de nós já fizemos comentários, às vezes até com membros da família, que disseram, rapaz, isso não presta não, isso é loucura, isso não dá certo, não sei o quê. A gente escuta absurdos, às vezes até dentro de casa, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa ter, e aí o Robert vai discutir isso no livro também um pouco mais à frente, uma das coisas que nós precisamos ter, né, é coragem de nós mesmos irmos avaliar um determinado negócio e nós tirarmos as nossas conclusões, tá? Porque se você for acabar escutando outra pessoa que nunca empreendeu, né? Como uma vez, eu tenho algumas besteirinhas aí em criptomoeda, né? Aqui e acolá eu jogo alguma coisa nesse mercado e tenho, não vou dizer que sei tudo sobre o assunto, mas tenho um certo conhecimento. E uma determinada pessoa, uma vez conversando comigo, ela disse, rapaz, eu soube que você faz investimento nesse negócio dessas moedas virtuais. Eu digo, fácil. Mas isso não presta não, mas tira teu dinheiro daí que tu vai perder tudo. Eu digo, tá, e você investe em quê? Ele disse, não, não investi em nada não. Aí pronto, para mim a conversa encerra por aí, né? Mas eu ouvi dizer que esse negócio de criptomoeda não serve de nada. Então, vale não só para marketing de rede, vale para criptomoeda, vale para uma pessoa que você vai conhecer, vale para uma série de coisas, né? Então, no início dos anos 90, eles encontram um amigo chamado Bill, o Bill, um aposentado multimilionário, e eles começam a conversar. E o Bill diz que estava envolvido com a empresa de marketing de rede. E aí ele começa a ficar atento, né? Ele diz, rapaz, Bill é um cara sagaz, experiente, né? Havia concluído um projeto imobiliário no valor de 1 bilhão, por que ele estaria envolvido com marketing de rede, né? E ele foi conversar com o Bill, pedir opinião para o Bill, e o Bill disse a ele, olha, as pessoas têm pedido dicas sobre investimentos imobiliários. Elas querem saber se podem investir comigo, mas não podem. A maioria não tem 50 ou 100 mil dólares necessários para entrar no meu nível de investimento em imóveis. Na verdade, muitas pessoas não têm absolutamente dinheiro algum, e aí nós já falamos sobre isso, né? Algumas estão apenas a 2 contra-cheques distantes da falência. Assim, elas procuram negócios baratos, coisas que não precisam de dinheiro de entrada e que muitas vezes são investimentos ruins. E aí o Bill termina essa parte da fala com o seguinte, o marketing de rede, eu posso realmente ajudar as pessoas a conseguirem a quantia necessária para fazer investimentos sérios. Ou seja, eles, com alavancagem, eles conseguem realizar uma grana muito boa, né? Quem já viu as apresentações da empresa sabe que as possibilidades são muito boas. Quem ainda não viu, veja as apresentações da empresa. Se você trabalhar, né, e como o Robert e o Fleming eles vão falar, se você trabalhar e se dedicar a isso, nem que seja em tempo parcial, você tem possibilidade de ganhar muito bem. E aí diz, olha, eu ajudo as pessoas a fazerem a quantia necessária para investir comigo. Quanto mais pessoas ajudo a fazer isso, mais investidores eu tenho. É a máxima. Quanto mais pessoas eu ajudo, melhor para mim. É uma rede de cooperação. Nós não trabalhamos com competição, nós trabalhamos com cooperação, né? Além disso, né, o Bill ainda acrescenta, eu amo trabalhar com pessoas que estão ansiosas por aprender e crescer. É uma chatice trabalhar com pessoas que pensam que já sabem de tudo, que é o que muitas vezes acaba acontecendo no meu ramo de negócios imobiliários, né? E quantas pessoas, às vezes, você foi apresentar, ou você já conversou, e elas dizem, não, isso eu já conheço, não dá certo não, né? Não necessariamente sobre marketing, né? Isso aí é uma realidade, por exemplo, que a gente encontra muito nas salas de aula, né? Às vezes você fala de um assunto que você já tem um aluno ali que já trabalha no ramo, diz, não, pai, isso aí que você está falando é assim, não, eu já sei e tudo. E a gente sabe que os tempos mudam, as técnicas mudam, e às vezes as pessoas não têm conhecimento nenhum e acham que tem porque viram no grupo do WhatsApp, viram uma notícia solta na TV, enfim, né? Então, elas precisam de um mínimo de informação. E, às vezes, não querem essa informação. Tá? Às vezes, elas não querem.
E aí eles é chato trabalhar com quem pensa que já sabe. Normalmente, quem vem para o marketing de rede, ele está disposto a aprender, tá? Ele está disposto a aprender. Conheci alguns dos líderes dessas empresas e fiquei surpreso em descobrir, né? Aí já é o Robert falando, e aí a gente já saiu da fala do Bill, o Robert comentando agora. Ele conheceu vários líderes de empresas de marketing de rede e ficou surpreso ao descobrir que elas estavam entre as pessoas mais inteligentes, simpáticas, éticas, honestas, espiritualizadas e profissionais que ele havia conhecido em todos os anos de atividade. Né? E aí a gente vai comentar. A nossa atividade é uma atividade que propõe crescimento. Né? Se você fica estagnado em um mesmo nível, em um mesmo conjunto de setores da vida, você não avança. Né? É um trabalho também de autoaprimoramento. Então, uma vez que ele superou, né, o próprio preconceito, ele admite que, por achar que sabia demais, ele acabou menosprezando o potencial, então, o próprio preconceito. Encontra a pessoa que ele respeita, com quem ele se relacionava e que estavam envolvidos com aquela indústria, ele ficou muito surpreso. E daí foi que veio uma das ideias de escrever o livro. Né? Em suma, se eu tivesse que construir tudo novamente, ter que começar do zero, em vez de construir um negócio no estilo antigo, começaria construindo uma empresa de marketing de rede. Porque o tempo e a quantia de dinheiro empregada por ele no começo, né, num negócio tradicional, se ele tivesse dedicado esse esforço, como ele assumiu o marketing de rede, teria sido mais rápido e o investimento financeiro teria sido menor. Muito embora, né, com os conhecimentos que o pai rico deu, essa alavancagem, nós vamos tratar depois desse termo, ela seria mais rápida. E aí ele chama, como ele não tem uma experiência grande para escrever sobre isso, ele chama o Fleming, né? Esse cidadão aí, é, e ele chama o Fleming para escrever essa parte do livro junto com ele, tá? O Fleming, ele começou a vida como arquiteto, trabalhou com um dos maiores arquitetos de renome mundial, que é esse cristão aí, Mies van der Rohe, né? Que é um dos maiores arquitetos do mundo, então ele trabalhou com esse cristão aí, tá? E resolveu entrar no negócio de marketing de rede, tá? E aí, como ele diz, por ser arquiteto, ele é um homem, em outras palavras, que aprecia o valor da construção de estruturas que duram. E o Fleming, ele é muito pragmático nessa questão. Né? O marketing de rede, com uma empresa séria, com uma equipe que esteja disposta a aprender, é uma empreitada para uma geração inteira e que gera frutos, né? No intervalo de tempo de médio prazo que podem ser de muito sucesso para todos aqueles que estão envolvidos, cooperando entre si. Então, o John traz às páginas 40 anos de experiência, administra a própria companhia, já ocupou várias posições, já recebeu prêmios, honrarias, e hoje ele trabalha como editor, hoje na época, né, mas eu tive entrando no site da Direct Selling News, né, uma publicação destinada aos executivos da área de negócio, de venda direta, marketing de rede, né? Ele ainda está lá, certo? Nos dias de hoje. Então, depois vocês podem entrar no site e dar uma olhada. É tanto que essa foto aqui dele foi tirada do site lá, tá? Então, o John começa. O marketing de rede tem existido de várias formas, desde meados do século passado, né? A primeira empresa lançada pelo Carl Reinhorn, né, com produtos alimentícios de nutrição, foi a que hoje a gente conhece como Amway, né? Tá? A ideia básica é tão simples quanto brilhante. Em vez de gastar toneladas de dinheiro em todos os tipos de agências e canais de comercialização, por que não pagar aqueles que utilizam o produto, né? Os fãs do produto? Aqueles que realmente utilizam o produto e indicam o negócio e indicam o produto para outras pessoas. Né? E aí, a ideia básica do negócio é essa. Tá? Você vai bonificar pessoas por fazer propaganda de você. E aí, como a gente vê nas apresentações da empresa, quantas vezes a gente faz isso todo dia? Indica um livro há pouco mesmo, né?
Antes de vir para cá, eu tava num grupo aí, discutindo outras questões. O cara disse, rapaz, eu quero um livro sobre esse assunto aqui. Eu disse, olha, cara, eu tenho esse livro aqui, ele é muito bacana, tal. Eu disse, não, bacana, gostei. Tem ele em português? Eu digo, não, não tem não, pois eu vou utilizar esse que você está falando mesmo e tal. E pronto, vai comprar o livro. Eu indiquei o livro e não ganhei nada com isso, né? A gente indica restaurante, a gente indica um profissional e não ganha nada com isso. O marketing de rede fala o seguinte, olha, se tu indicar, você ganha uma bonificação por isso. E essa bonificação, ela é paga em vários níveis, que não tem em nenhum local do mundo, até onde eu conheça, ilegalidade em se pagar em vários níveis, muito pelo contrário. Então, o marketing de rede é uma ferramenta perfeitamente legal, né, no mundo inteiro, tá? Estados Unidos e Japão têm, respectivamente, 30% e 20% do PIB originado dessa indústria, tá? E aí o John diz, olha, é aí que está a beleza do negócio. Como todo profissional de marketing, produtor de Hollywood e gigantes corporativos sabem, a forma mais poderosa de promoção é o boca a boca, né? É entre você escutar um desconhecido na TV, por mais que ele seja um ator, né? Ele é desconhecido para você. E chega alguém do lado, seu vizinho, seu amigo, seu parente, e diz para você, olha, estou usando isso aqui, é bacana. Use isso aí também. Ou teste isso aí também, como o nosso Infest, que a pessoa pode testar. Olha, teste isso aí. E a pessoa testa, bacana, vou usar, gosta, e nós recebemos uma comissão por isso. Né? Então, no marketing de rede, usamos a coisa real, ainda o John falando, né? O poder verdadeiro do modelo que você, Robert, chama de alavancagem. Né? Então, o que é alavancagem? Em termo básico, a alavancagem é usar uma estrutura, né, para fazer com que outra se desenvolva de forma mais rápida. Então, como o representante não recebe as comissões somente pelos produtos, né, que você indica, mas muitas vezes sobre os produtos comprados por pessoas que elas indicaram de forma direta e indireta, o que realmente adiciona muito ao resultado. Então, é o poder que tem, que ele vai discutir isso depois nos 8 ativos, o poder que uma rede tem, tá? O poder que uma rede tem. E aí o que, que nós fazemos? Nós fazemos o que vários teóricos do mundo estudam hoje, que é a formação de rede, certo? É a formação de rede. Uma das razões para que as vendas totais do marketing de rede continuem a crescer é um sistema ganha-ganha. E aí eu vou pegar a parte técnica desse termo, que é o seguinte, tem o ganha-ganha e o perde-ganha, né? Em termos de uma linguagem técnica, é a cooperação, a colaboração e a competição. Então, eu vou citar, eu acho que eu já citei isso em algum momento, se eu não estiver enganado, mas eu vou citar de novo, é o que o John Nash, né? Para quem não assistiu ainda, assista A Mente Brilhante, um filme extraordinário. John Nash é nada mais, nada menos ganhador que um prêmio Nobel de Economia, onde uma das ideias básicas disso é a relação de cooperação, né? E ele estava estudando aí, fazendo o doutorado dele, tentando desenvolver uma teoria de desenvolvimento dos mercados, né? Quando, num bar com os amigos, né? Tem essa cena até separada no YouTube aí, enfim. E aí, numa cena do bar, ele tem um insight que dá a noção de por onde é que ele tem que caminhar. Então, essa cena é a seguinte: chega uma loira com as amigas, né? E ele e os amigos olham e todos dizem, olha, vamos para a loura que quem ganhar fica com a loura, né? Quem ela escolher fica com ela. Ele diz, olha, isso não dá certo não. Vamos deixar que ela escolha alguém do grupo e o restante vai para as amigas, porque se todo mundo for para ela, as outras vão se sentir rejeitadas e ninguém rejeitada quer ficar com quem rejeitou. E aí, pouco tempo depois dessa fala, o insight surge, ele estava com uma pilha de livro, o insight surge e ele, daí, tem o viés que ele vai trabalhar, que é a questão da cooperação. Tá? E hoje isso vem se tornando cada vez mais comum
no mundo empresarial. Só que no marketing de rede, assim como uma série de questões que ele trouxe de novidade, essa é uma das novidades que o marketing de rede trouxe para o mercado, tá? A verdadeira relação de ganha-ganha. Então, o João, né? O João que assinou, que se cadastrou na Impacto Internet, ele só vai ter um resultado satisfatório se ele ajudar outras pessoas a terem um resultado satisfatório. Ele sozinho ele não vai conquistar muita coisa. E ele não precisa estar preocupado porque não tem ninguém preocupado com que ele perca para que esse outro ganhe, tá? Todo mundo está preocupado no bom desenvolvimento da rede para todo mundo ganhar. Então a empresa obtém um incrível nível de penetração no mercado e percepção do cliente que seria muito mais difícil e muito caro conseguir com marketing tradicional. Nós entramos em locais, em regiões, em classes sociais que eventualmente o marketing tradicional ele teria dificuldade e tem dificuldade. Tá? O representante independente ele tem a oportunidade de criar um excelente fluxo de caixa. E aí vai caber a inteligência de cada um, né, a gerenciar esse fluxo de caixa. O que você vai fazer com esse fluxo de caixa? Vai gerar mais passivos para você ou vai criar ativos que permitam que a sua riqueza, o seu fluxo de caixa continue aumentando? Né? E aí a importância de nós analisarmos obras como essa. Então, nós que estamos aqui já sabemos que nós vamos investir em ativos e esses ativos vão pagar os nossos luxos, né? Nós vamos adiar algumas recompensas para que quando essa recompensa venha, ela venha maior, tá? E como é que a gente consegue tudo isso? Dominando o poder do boca a boca, construindo relacionamentos, tá? Construindo relacionamentos. E aí é uma das coisas que o marketing de rede indica. E aí ele vai falar de outras pessoas que apoiam o marketing de rede. Por exemplo, Tom Peters, né? O lendário especialista em gestão e autor do clássico Vencendo a Crise. Tá aí a capinha do livro, para quem tiver curiosidade aí. Né? O Tom Peters diz que o marketing de rede é a primeira mudança em marketing verdadeiramente revolucionária desde o advento do marketing moderno, né, das empresas Procter Gamble da escola de Harvard, né, há mais de 50 anos. Então, é a primeira inovação realmente revolucionária e que dá resultado para empresas. Então, empresas que operam com marketing de rede, elas têm um crescimento mais sólido e sustentável. A Fortune, né, a edição 500, trouxe exatamente isso que está destacado aí em branco aí. O marketing de rede é reconhecido por muitos especialistas e empresários de sucesso como um dos modelos negociais de maior crescimento no mundo. E aí vem outras fontes, né? Forbes, US Today, New York Times, enfim, várias fontes aí, dizendo o que aquela pessoa que você conhece, que não tem muita prática, não tem muito conhecimento, não, isso não presta não. Então ele é contra tudo isso aí, e aí você decide quem você vai seguir. Tá? E aí você decide quem você vai seguir. Se é aquele cristão que de repente não tem experiência nenhuma, nunca fez um investimento, nunca empreendeu em nada, que diz para você que não presta, ou se são uma série de fontes que a gente está citando aí, além do próprio livro, né? Então, quando as pessoas, às vezes, normalmente dizem, não, rapaz, isso não presta não, isso aí, normalmente, elas estão confundindo, né, com pirâmide financeira, e aí cabe né, a nossa função de explicar que existe uma diferença, e uma diferença gritante. E aí, como a gente já citou na, na semana passada, eu acho, né, um dos grandes problemas que a nossa empresa de marketing de rede, né, a indústria do marketing de rede, ela enfrenta no Brasil é que ela chegou junto com as pirâmides financeiras. Né? E aí cabe só uma boa dose de quem vai analisar o negócio, não é o nosso caso, né, que a gente já analisou. Se tiver alguma pessoa aí que seja convidada que está nos assistindo, por exemplo, Impacternet e outras empresas têm toda a documentação regularizada, junto aos órgãos de regulação, como a Anatel, né? Recolhe impostos, enfim, tudo bonitinho, do jeito que a regra manda, tá? Então, a partir da hora que você escolhe uma empresa séria e trabalha de forma séria, é como a Fortune diz, né? É o melhor negócio para você investir.
esse senhorzinho aí tocando esse violão havaiano aí, um dos maiores investidores do mundo, o Oráculo de Omaha, né? Uma das empresas dele é de marketing de rede, tá? O Richard Branson também investe em empresas de marketing de rede, tá? São bilionários, são homens extremamente práticos e já foram donos de empresas de marketing de rede, onde eles conseguiram alavancar muito a sua riqueza, né? E isso porque eles têm as empresas próprias que investem em outras empresas, né? Então, esses dois são nomes, sem contar uma série de outros nomes que defende esta empresa, né? E aí, né, uma das coisas que eles dizem não é sobre gerar renda. Aí ele volta a esse ponto, é sobre ativos que geram renda, tá? Muitas pessoas não entendem, né, o valor do marketing de rede. Eles não estão realmente envolvidos, não compreendem plenamente o valor daquilo que detém nas mãos. Essa é a importância de nós termos aqui e levarmos para as nossas equipes essa discussão, tá? Os quadrantes DI, que quem está no marketing de rede, ele começa a migrar do lado esquerdo do quadrante para o lado direito, né? Então não tem nada a ver com ganhar mais. É gerar ativos que geram renda, tá? Porque o seu carro, e aí a gente já discutiu isso, o seu carro, o carro que você usa para ir trabalhar, para ir fazer a apresentação, ele não é um ativo, ele é um passivo, ele consome dinheiro seu. Então, quando nós fazemos, quando nós nos dedicamos e trabalhamos efetivamente com marketing de rede, é para que isso gere um sistema que renda dinheiro para nós, e aí utilizando os termos do Warren Buffett, né, que gere dinheiro para a gente até quando a gente está dormindo. Tá? Então, por exemplo, nós aqui na Impact Internet criamos, nos cadastramos, temos o nosso link. Nosso link está jogando, tá na rede. A gente joga o link na rede, fazendo uma divulgação responsável, né? E aí você de repente está lá e alguém clica no seu link, ah, achei isso bacana, vai lá, se cadastra, começa a trabalhar e você nem conhece, né? É um ativo que está gerando renda para você, tá? E ele vai fazer a mesma coisa, essa é a ideia. Então, possuir um negócio significa possuir um ativo. Quando você constrói marketing de rede, não está apenas aprendendo habilidades importantes. Essa é uma parte que ele vai detalhar muito depois. Não é só, né, dar um de Rambo, colocar a faca nos dentes e enfrentar um exército. Você vai se preparar primeiro, tá? Esse conhecimento, e aí nós já falamos sobre isso em outros pontos, é que vai fazer com que você trabalhe de forma sólida e sistemática, construindo um ativo real. Em um trabalho você ganha salário. No marketing de rede, em vez de ganhar um salário, você constrói o seu ativo. E esse ativo gera renda. E quando ele gera renda, ele gera lucros. Outra coisa que ele alerta, não é sobre vender produtos. Marketing de rede é sobre como ter mais renda, é sobre construir ativos, é sobre como construir relacionamentos. A gente já falou desde o pai rico, pai pobre, que o que faz a mágica acontecer é eu me relacionar com as pessoas, tá? E aí hoje, além do ponto de vista real, você tem o ponto de vista virtual. Até esse relacionamento virtual você tem que aprender a construir, tá? Isso é uma arte, né? Se você na internet já tem tanta coisa, se você chega para uma pessoa e já, olha, eu tenho isso aqui, vamos lá, compra, rapaz, ele vai correr de você em geral. Tá? Ele vai correr. A primeira coisa que nós precisamos construir é um relacionamento e um relacionamento com confiança. E aí isso vai gerar um consequente negócio. Se eu vou com pressa, como diz o outro, com muita sede ao pote, eu posso ter problemas com isso, tá? Até numa determinada empresa, houve um sujeito que me abordou, que assim, normalmente, como eu tenho algumas publicações na internet aí sobre o assunto, as pessoas me abordam convidando para outras empresas, né? E
Normalmente, claro, eu analiso porque isso cabe a nós fazermos análise. Eu sento, às vezes, não, cara, manda o plano aí, bacana. Eu vou olhar. E aí olho, até para a gente comparar e ter ideias e tudo, e dizer se aquilo presta ou não presta. Porque se para eu falar de algo, eu preciso analisar primeiro, né? Então, eu realmente, às vezes, quando eu estou com um pouco mais de tempo livre, eu digo, não, manda aí o plano. Só que tem alguns que ele chega de bola, olha, eu tenho uma empresa bacana, ela faz isso, isso e isso, está aí o link, se inscreve. Eu nem termino de ler a mensagem. E assim não é só eu, é a grande maioria, né? É muito mais fácil você, em geral, analisar algo quando diz, olha, ele faz toda uma conversa anterior e tudo, e lá na frente ele diz, olha, de repente analisa aí, veja se você topa e tal, se dá certo para você, do que aquele que chega, olha, eu tenho isso, é muito bom, vai gerar dinheiro rápido. Das duas coisas, ou ele está desesperado, ou é golpe, ou ele, no mínimo, não aprendeu a fazer a tarefa de casa. E isso a gente está fazendo aqui. Tá? Muitas vezes assume-se, aí a gente volta para o John, que ser bem sucedido no negócio de marketing de rede não significa, né, ser um excelente vendedor. O objetivo da rede não é vender muito do seu produto. Não importa o quão bom você seja, tá? O objetivo não é você ou qualquer outra pessoa vender um monte daquele produto, mas muitas pessoas sendo os melhores clientes, vendendo e atendendo um número razoável de clientes e recrutando e mostrando a muitas pessoas como fazer o mesmo. E aí ele vai sintetizar isso com a capacidade, a habilidade de contar histórias, a habilidade, e aí que ele vai sintetizar também o que a gente já falou, criar relacionamentos, criar vínculos, o que o mercado chama de fidelização, tá? Então, quando você é o melhor cliente do seu produto, você indica esse produto com entusiasmo, você tem histórias para contar, você tem exemplos para dar. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem mais um vendedor batendo na porta delas para oferecer algo. Elas querem pessoas que saibam contar histórias, que saibam mostrar aquilo ali de uma forma que o Guy Kawasaki, que já foi da Apple, ele diz de encantar as pessoas. Ele tem um livro muito bacana chamado A Arte do Encantamento, né? Que é a base, por exemplo, da Apple, da Disney e de outras empresas. Nós temos que encantar as pessoas, né, utilizando o termo dele, e isso eu vou criar pessoas, clientes, associados fiéis a mim. E aí ele continua dizendo o seguinte: além de aprender isso, eu tenho que entender quais são os três tipos de educação que eu preciso ter. Né? Eu tenho que entender que o marketing de rede não é sobre venda, é sobre conquista, né? É sobre cativar as pessoas, é sobre como fidelizar essas pessoas. E aí isso vai começar a me gerar renda. E aí eu tenho que ter algumas informações. Primeiro, a educação acadêmica, né? E a educação acadêmica não significa que você tem que ter um mestrado, um doutorado, um PhD, nada disso. Significa que você saiba pelo menos o básico, ler e escrever. Essa é uma das grandes belezas da nossa empresa, que o que precisa basicamente é você ler e escrever. E tem um detalhe. Eu conheço pessoas de outras empresas, alguns são amigos, né? O fato de outra pessoa estar em outra empresa não significa que ela é seu inimigo, tá? E muitas vezes nem quer ser o concorrente. Então, eu tenho amigos em outras empresas, e um deles tem hoje mais de 65 anos e está no marketing de rede há mais de 10 anos, tá? E aí ele diz o seguinte, ele me entrou em contato comigo esses dias e disse, rapaz, estou muito satisfeito, muito empolgado. O motivo, estava aprendendo a ler, né? Estava aprendendo a ler. E já me convidou para a apresentação que ele fez da empresa dele, fui assistir, fui prestigiar o trabalho dele, né? E se porta bem dentro das suas limitações acadêmicas, ele se porta bem, mas disse esses dias, cara, tô aprendendo a ler, bacana. E o primeiro livro que ele está aprendendo a ler, né? Pai Rico, Pai Pobre, né? Então tá lendo esse livro aqui, acolá, ele tá morto de empolgado porque está aprendendo a ler. Então,
é uma dificuldade que ele está vencendo aí, né? Está vencendo a dificuldade da internet, porque ele está vendo que é necessário e está muito empolgado com essa ligação que ele está fazendo entre as duas coisas. E é algo que facilita, né? Educação profissional, você tem que se portar de forma profissional. Afinal de contas, marketing de rede não é um bico que você está fazendo, tá? Então, por que eu estou citando isso? Porque muita gente, eu já vi isso, pessoas assumem o marketing de rede como um bico. Não, eu vou fazer um negócio aqui, 2 horinhas aqui, para ver se eu ganho um extra. E não é isso. Fatalmente, você não vai ter sucesso com isso. Ah, eu vou dedicar 2 horas, mas eu vou dedicar de forma profissional. Né? Eu vou atender essas pessoas de forma profissional, quando eu tiver que me apresentar, eu vou me apresentar de forma profissional, e me apresentar de forma profissional não está ligado a você vestir terno e gravata sempre que for se apresentar, mas se apresentar bem. Não implica em vestir roupas caras, significa vestir-se bem, e ter o mínimo de educação financeira. Isso aí a gente já vem falando muito. E uma das propostas que eu tive até conversando com o Fabiano é a gente discutir mais na frente o homem mais rico da Babilônia, né, que traz lições importantíssimas nesse aspecto de forma bem incisiva. Tá? Um livro razoavelmente curto, linguagem simples e muito interessante. Então ele fala desses 3 conhecimentos e fala das habilidades que você tem que ter. Tá? E fala das habilidades que você tem que ter. Em todo mercado, você precisa desenvolver habilidades. Ah, eu vou colocar coxinha para vender aqui em casa. Você tem que aprender a fazer, tem que aprender a fazer uma coxinha bem feita. Né? Que é aquela coxinha que você morde e pinga óleo na boca ali, sem recheio, muita massa, enfim, ele tem que fazer algo agradável ao cliente. Então, ele tem que aprender a fazer isso. Tá? Então, para onde quer que a gente vá, o que quer que a gente deseje fazer, a gente tem que aprender. E aí, no marketing de rede, ele elenca habilidades. Primeiro, ter atitude, né? Ter atitude de sucesso, tá? Então, assim, isso é um trabalho que você vai construindo, tá? Essa atitude está ligada ao nosso comportamento. Então, se você vai apresentar algo e já vai com aspecto, já vai com tom de voz derrotado, você não vai fechar nenhum negócio. Né? Por mais que a situação esteja crítica para você, mas quando você vai apresentar esse negócio, se você está defendendo aquilo, é porque você acredita. E se você acredita, não faz sentido, né? É paradoxal você apresentar um negócio no qual você acredita de forma desanimada, de forma triste. Aí ele vai fazer todo um relato sobre isso. E uma das coisas que o livro traz são muitos exemplos, né? Então ele cita esses exemplos. Um dos medos que é citado até pelo Napoleão Hill, né, é o medo da rejeição. Rapaz, a gente tem muito medo de ser rejeitado e a gente cresce com esse medo desde a escola, né? A gente precisa superar esse medo da rejeição. O não, e aí a gente já falou sobre isso, muitas vezes não é para você. E às vezes até para a própria pessoa que está ouvindo, não é o momento dela, né? Então, assim, escutar não, a gente escuta isso todo dia. E a gente não pode deixar se abater com a rejeição, tá? E aí você vê, por exemplo, exemplos com um dos homens mais ricos da China, né, o Jack Ma. Ele diz, rapaz, eu já fui rejeitado tanto. Me rejeitaram na escola, me rejeitaram em emprego, me rejeitaram em universidade. E ele nada mais é do que o homem mais rico da China. Se você for ler sobre o Jack Ma, né, você vai escutar muito esse discurso dele. Ele diz, olha, você não pode deixar se abater pelo que as pessoas dizem de você, pelo que elas acham de você. Nós precisamos desenvolver a habilidade de liderança, tá? Isso aí é um estudo, isso aí a gente vai aprendendo com o cotidiano, tá? Habilidade de prestação de contas. O que é prestação de contas? É gestão de fluxo de caixa mesmo, tá? E habilidades de prestar conta também, ele relaciona com, já que eu estou lidando com pessoas, né? Prestar contas à minha equipe, aquelas pessoas que trabalham comigo, de ações, tá? Gestão financeira, a gente já falou um bocado sobre isso, superar medos, dúvida, falta de confiança, está muito ligado à questão da rejeição. Né? E aí a atitude de sucesso está ligada a vestir-se para o sucesso, a habilidade de comunicação, administrar o tempo.
Olha, eu vou dedicar 2 horas por dia a Impacto Internet. E dedicar 2 horas mesmo. 2 horas de qualidade. Estabelecer metas, né? Isso a gente já falou. Olha, você se associou a Impacto Internet, foi. Quanto é que você quer gerar por mês? Rapaz, sei lá, 5 mil. Tá, bacana. Você quer construir 5 mil em quanto tempo? Não, na hora que der certo. O discurso fica, ele não vai conseguir. O que é estabelecer metas? Olha, eu vou cadastrar uma pessoa por mês. E você fazer isso. Olha, eu vou cadastrar, eu estou disposto a cadastrar, treinar e acompanhar esse mês 2 pessoas. Faça isso, tá? Estabelecer metas, elas têm algumas questões que elas têm que ser executáveis. Ah, eu vou cadastrar 1.000 pessoas no mês. Você pode se frustrar se você não tem essa habilidade ou você não tem o suporte necessário. Pode acontecer, de repente até possa, mas se você não tem prática, você não vai conseguir, né? Então, precisa ser executável, ser realista, né? De acordo com as suas habilidades, com as suas ferramentas. Lembrando que o nosso negócio é um negócio exponencial, tá? Começa devagarzinho, começa tranquilo, mas quando ele começa a crescer, a velocidade disso é muito grande. E aí começa a gerar o ativo, né, que nós precisamos, e eu preciso ter habilidades para investir. Tá? A gente já andou comentando sobre algumas formas de investimento aqui, mas a gente vai detalhar isso no momento posterior. Tá? Ele vai falar aí que essa figura está no livro, né? Estão apenas alguns exemplos de coisas que você já gasta dinheiro, né? E que ele vai falar da questão fiscal, né, de deduções fiscais. E no marketing de rede, né, a gente pode aprender e gerar mais dinheiro a partir de questões fiscais. E aí ele diz, olha, não sabe, faça um aconselhamento tributário com alguém da sua confiança, né? Porque, por exemplo, chega um ponto para nós que somos empreendedores, que de repente estamos trabalhando como pessoa física, vai chegar um ponto em que abrir um MEI vai ser aconselhável, porque os impostos vão cair, né? E aí, onde é que isso é interessante? Se aconselhe com um contador que entenda muito bem sobre tributação, tá? Que ele vai lhe nortear isso. O livro ele aconselha muito bem. E aí ele diz o seguinte: você tem que aprender todas essas habilidades aqui, né? Ter atitude, superar medo. Onde é que você vai encontrar um negócio que lhe ensine tudo isso? E, além disso, lhe ajude a construir o seu negócio. E aí ele só chega em uma conclusão: marketing de rede. Tudo isso que foi colocado aqui, né, nós aprendemos no marketing de rede. Quando nós pegamos uma boa empresa, ela nos dá condições de aprendermos sobre tudo isso. E aí cabe a nós resolvermos. E aí, vamos aprender ou não? Né? Uma das belezas do marketing de rede é que ele afasta o véu de mistério e revela a vida no quadrante D. Ou seja, é muito difícil abrir uma empresa. No marketing de rede, não. É bem fácil. Né? É bem fácil. Você se cadastra na empresa e começa a trabalhar. Então, você já tem o seu negócio. O investimento é baixo. Tá? E se tem alguém que entende dessa questão de investimento básico, se tem algum tipo de indústria que entende isso, é a indústria do marketing de rede. Tá? E ela começa a mostrar como é a vida no quadrante D. O marketing de rede é uma escola de negócio do mundo real, você aprende na prática. E aí você aprende mais ou menos do jeito que o Robert aprendeu com o pai rico dele, fazendo, tá? Fazendo, trocando ideias, se envolvendo com seu grupo, vai, trabalha. Você não vai acertar sempre. E aí é que está a grande vantagem da coisa. Errou, vamos analisar aqui. Onde é que estava o erro? Foi a minha apresentação. Eu não estava de forma adequada. Eu abordei alguém na internet de forma errada. O que foi que aconteceu? Né? Só que tudo isso do ponto de vista do empreendedor e não do empregado. Tá? A única maneira pela qual as pessoas fracassam é quando desistem. Então, assim, como o marketing de rede ele é bastante objetivo, né, no que quer, nas metas, nos ensinamentos, tá? As pessoas decidem. Ela vai seguir no negócio,
Aí eu estou encontrando dificuldades. Aí qual é a sua decisão? É desistir ou é se aprimorar? Né? É desistir ou é se aprimorar? E é isso que ele diz, independentemente do objetivo, sabemos que persistem no marketing de rede e tendem a ficar em uma situação cada vez melhor as pessoas que não desistem. Né? Acredito que a única maneira pela qual as pessoas fracassam é quando desistem. Tá? Então, não é desistir do negócio, é desistir de si mesmo, desistir do marketing de rede e dizer assim, não, eu não estou disposto a construir um ativo, né? É dizer que há um perdedor e um vencedor em você. Aí você decide qual você vai alimentar todo dia, tá? Todas as manhãs, o Robert, né, uma fala do Robert, quem levantou esta manhã em mim, o rico ou o pobre, o vencedor ou o perdedor? Essa é a nossa batalha, né? Então, é como a história dos lobos, que já foi contada, é uma metáfora disso aí também. Existe o perdedor e o vencedor. Então, quem você vai alimentar, quem você vai escolher todo dia quando acorda? Né? O marketing de rede dá a você a oportunidade de enfrentar seus medos, lidar com eles, superá-los e trazer à tona o vencedor que vive dentro de você. Por meio da prática, por meio da execução, por meio do acerto, do erro, do treinamento. Tá? Mesmo mega investidores como o Buffett já cometeram erros de análise. O Richard Branson conta alguns insucessos, o Donald Trump já faliu, o Robert Kiyosaki já faliu, né? Empreender tem riscos, a gente já falou dessa questão dos riscos. Só que o problema é como a gente administra esse risco, tá? E ele vai retomar o que ele falou no momento anterior, que é uma fala do pai rico, né? Se você quer ficar rico, precisa criar uma rede de pessoas, um network, que são ricos ou que podem ajudá-lo a se tornar rico, tá? E aí, riqueza, a gente volta ao pai rico, pai pobre. Está relacionado à liberdade que aquele dinheiro propõe. Ricos buscam liberdade. Né? Então, um círculo de amigos que compartilham seus sonhos e seus valores é quem vai guiar você. E aí a gente vê no vídeo do pastor Cláudio, né, lá no começo da apresentação, cuidado com quem você anda. Né? Tem gente, às vezes, até da família que puxa você para baixo. Tá? E aí você decide, aí você vai ficar se acompanhando delas? Não sei, eu acredito que não seja uma boa ideia, e o Robert aí no livro também não. Tá? Você pode ter amigos que dirão que você está louco, que você é otário, que você está cometendo um grande erro. Você pode até mesmo perder amigos. Hesito em escrever essa sentença porque sou pesado. Mas é por isso que é dura, é a realidade. Quantas pessoas você não escutou, de repente, até família, ou pessoas falando, tu é doido, hein, mas tu tá se metendo com esse tipo de coisa. Rapaz, isso é picaretagem. Isso não dá certo. Por aí vai, tá? Então, principalmente no começo, eu escutei muito esse tipo de coisa, tá? Mas aí, assim, isso eu atribuo muito, além da minha formação, a minha linha ascendente, né? Que diz, tá, vamos analisar, vamos procurar, vamos descobrir. E aí vem a questão da informação mesmo, né? O marketing de rede não só possibilita uma educação, como também oferece um mundo totalmente novo de amizades, tá? E aí vem um ditado oriental que eu já mencionei há algum tempo: dois amigos que se encontram, cada um com um pão, e trocam o pão, eles vão embora com um pão, cada um com um pão. Dois amigos que se encontram, cada um tem uma ideia e trocam ideias, cada um sai com no mínimo duas ideias. É isso que acontece no marketing de rede. Então, quando a gente tem um momento como esse, ou quando a gente senta com um colega que está desenvolvendo um negócio conosco, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu me reporto muito ao Roberto. Né? A gente senta, Roberto, vamos sentar, vamos bater um papo, e a gente conversa, discute, muitas vezes pelo WhatsApp. Isso não faz com que eu e Roberto sejamos competidores. A gente está cooperando entre si. O que a gente discutir ali, as conclusões que a gente chegar, chegam os dois. Né? E os dois vão botar em prática. Se acertar, acertam os dois. Se errar, possivelmente erre os dois, mas se um errar, a gente vai acertar, eita, por que para ti deu certo e para mim deu errado?
Não, é porque esse ponto aqui você deveria ter feito dessa forma e não fez, ou porque essa abordagem aqui não funcionou para essa pessoa, né? Então, volta àquela questão dos relacionamentos, né? O poder não está no produto, o poder está na rede. A melhor estratégia é por isso que ele diz, não é sobre vender produtos, é sobre construir uma rede, ser o melhor cliente daquele produto e construir uma rede, tá? Uma rede forte, viável, com possibilidade de crescimento. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes, todas as outras procuram por emprego. E isso, de uma forma acadêmica, né, é dita por esse cidadão aí, Manuel Castells, quando ele fala em sociedade em rede. Ele vai falar de todo o contexto atual, né, e que o mundo hoje se comporta criando redes. Não existe mais essa história de trabalhar de forma isolada. Qualquer empresa ou pessoa ou acadêmico. Então, por exemplo, na universidade hoje, raramente você escuta dizendo, olha, a universidade tal, né, se eu falo de um estudo significativo, construiu ou descobriu algo. Na realidade, hoje em dia não é mais a universidade. Olha, o conjunto de universidades, cientistas da universidade tal, tal, tal e tal e tal, eles descobriram isso aqui. Se você for analisar hoje, é muito comum os prêmios Nobel receber prêmios em dupla, um de uma universidade e outro de outra. Empresas cooperando entre si. Tá? E esse cidadão, o Castells, ele fala muito nisso. E aí ele fala, a era da informação, da economia, da sociedade, da cultura hoje funciona em rede. Ele vai discutir esse livro, né? Porque é interessante, como tem algumas pessoas céticas que dizem, rapaz, isso é só falácia de empresa, empresa querendo crescer, não. E aí você pode dizer, não, tem uma literatura que fala sobre esse assunto em todos os âmbitos. Então veja que a gente já citou vários materiais aqui, né? E várias pessoas, tá? É, é um negócio altamente escalável, né? A escalabilidade do marketing de rede ela é muito alta. E aí ele fala o seguinte, por que que ela é alta? Porque nós mostramos para as pessoas que elas podem fazer algo simples e podem aprender algo simples. Muitos dos mais bem-sucedidos participantes do marketing de rede foram treinadores, aí ele fala treinadores de futebol ou de algum esporte, né? Mães, pastores, professores, pessoas que realmente gostam de contar histórias e ajudar os outros. Então, volta ao que eu já disse, o marketing de rede é sobre encantamento, usando o termo do Guy Kawasaki, né? É sobre compartilhar informação com história real, tá? Com exemplo, e fundamentalmente mostrando que você realmente está interessado pelo sucesso daquela pessoa. Você não vai ser só mais um que chega e diz assim, olha, compra. Ela compra, você dá as costas para ela e ela que se vira, ou se cadastra. Ela se cadastrou e nunca mais você viu aquela pessoa com quem você se cadastrou. Né? Fatalmente você vai sair desse negócio, a não ser que você tenha uma automotivação muito forte, queira aprender e diga, olha, eu não vou fazer com aquelas pessoas que se cadastraram comigo, mesmo que fizeram comigo, tá? Então, a chave do sucesso em vendas é o que você tem condições de fazer. É quantas peças eu vendo por mês. Só que o marketing de rede isso é muito mais intenso. A chave do sucesso é o que você pode duplicar. E o que nós podemos duplicar é muito fácil. Por quê? Porque a empresa faz as apresentações para nós. Ela cria materiais para nós. O que, que eu tenho que fazer? Mostrar às pessoas que aquilo que eu utilizo é bom e levar ela para o canal. Né? Em vez de treinar para se tornar um palestrante ou um apresentador, você usa as ferramentas de negócio fornecidas pela empresa. Então a pessoa diz, rapaz, eu não sei muito fazer esse negócio de apresentação, não. É para isso que tem o PDF, é para isso que tem as lives segunda, quarta e sexta, para conhecer a empresa, terça para conhecer o produto, quinta para a gente fazer essa discussão. Então a pessoa ela vem para cá se você não sabe fazer, se você não sabe apresentar, se você não está muito, principalmente quem está começando, diz, rapaz, eu não tenho muita segurança para fazer isso. Essa é a função da empresa. Então, em vez de treinar, use os mecanismos fornecidos pela empresa. E aqui está a ideia central. Você é um mensageiro e não a mensagem.
tá? Convide, apresente, acompanhe e treine. O nosso papel nessa história, né, é convidar. Porque se eu não souber apresentar, a empresa tem um mecanismo para isso. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar acompanhando essa pessoa e ensinando ela a contar boas histórias, a mostrar bons exemplos e a indicar bons produtos. Tá? Então, nós não somos a mensagem, nós somos os mensageiros. Essa é a ideia central que ele faz do marketing de rede. Né? Se você for observar, isso é totalmente escalável. Tá? Porque quando é uma máxima que se usa que os exemplos arrastam, né? Tá? E aí, quando eu ajo pelo exemplo, eu digo, rapaz, ele está usando aquele produto, ele está satisfeito. Eu vou testar aqui por 5 dias, né? Como no caso do Infest, eu vou testar por 5 dias. Rapaz, não é que o produto é bom mesmo? Eu vou me cadastrar. Pronto, ele testou o produto, ele fez a utilização. Foi o que você fez. Esse cara, olha aqui, estou usando um produto bacana. Minha empresa aumentou as vendas, eu trabalho aqui, tenho minha pizzaria. Rapaz, melhorou muito depois da utilização desse aplicativo. Então, você também que trabalha aí, sei lá, tem sua sapataria e quer melhorar as suas vendas, rapaz, de repente isso aqui resolva teu problema, viu? Né? E muitas vezes, de onde é que surge essa conversa? Rapaz, minhas vendas estão tão ruins, por que tu está fazendo para melhorar as suas vendas? Eu estou usando o Infest. Né? Eu estou usando o Infest. Isso está aqui, ó. Estou utilizando aqui, bacana, ó. Minhas vendas melhoraram tantos por cento, sei lá, 30% só esse mês. De repente, se tu usar, melhor também. Usa aí 5 dias gratuito, e aí você passou o link para ele, ele usou, gostou, passou para frente. Pronto, acabou o seu negócio. Né? E aí, se ele quiser se tornar um cadastrado para ser empreendedor também, aí, de repente, ele vai eventualmente lhe perguntar ou consultar a empresa, e aí a coisa já perde o controle para você. Porque se ele resolver repassar, né, ser um empreendedor, aí já foge do seu controle. E a maravilha da coisa é essa. Essa perda de controle, ela traz dinheiro para o nosso bolso. Isso tudo depende da liderança. A liderança é o que constrói grandes negócios, tá? É a liderança que faz com que as pessoas confiem nos seus líderes, tá? O dinheiro não flui para empresas com melhores produtos, flui para empresas com os melhores líderes. Se você for analisar grandes empresas do mercado que muitas vezes surgiram de garagens como a Apple, por exemplo, era a liderança, né? Era a liderança. Todos os grandes líderes foram grandes contadores de histórias. Se você for observar, por exemplo, as obras do Carmine Gallo sobre as apresentações do Steve Jobs, ele detalha essas apresentações, ou se a gente for observar outros mestres, outros líderes como Cristo, Buda, Madre Teresa, todos eles impactaram muita gente pelas habilidades que eles tinham de contar a história, né? Qual era a maneira que Jesus utilizava para ensinar? Eram as parábolas. O que eram as parábolas? Histórias. Ele dizia, quem tiver ouvidos, que ouça. Né? Ou seja, escutem e compreendam. E aí ele contava aquela história de forma que, à medida que essas pessoas contavam histórias, você via a história se desenrolando na sua frente. E ela tem 4 aspectos, né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual, que aí ele faz um pouco dessa discussão disso, mas uma discussão aprofundada disso está dentro da PNL, né, da Programação Neurolinguística. Riqueza não é a mesma coisa que dinheiro, riqueza é medida em tempo. Então nós falamos já sobre isso, a questão da liberdade. Se eu parar de trabalhar hoje, quanto poderei viver, quanto tempo poderei sobreviver financeiramente mantendo o mesmo padrão? Né? Aí a gente faz essa pergunta para as pessoas, às vezes elas dizem assim, rapaz, talvez pelos próximos 10 minutos, né? E, na realidade, riqueza, ela é medida dessa forma. Se eu parar de trabalhar hoje, mantendo o mesmo padrão de vida, quanto tempo eu conseguiria sobreviver, tá? Então, se você diz, rapaz, eu não consigo viver nem 1 hora, essa é a sua riqueza nesse momento. Aí eu não consigo viver 10 minutos, essa é a sua riqueza nesse momento. Aí eu consigo viver 10 anos, porque eu tenho um ativo construindo. Rapaz, eu consigo viver pro resto da vida.
porque tem um ativo trabalhando para mim, e se eu parar de trabalhar, ele continua trabalhando, porque eu construí ele anteriormente, né? Construir ativos é algo que nós fizemos, nós plantamos e agora estamos colhendo o fruto. Então, uma das mais valiosas, né, coisas que nós temos sobre empresas de marketing de rede é o fato de enfatizar a importância de você perseguir os seus sonhos. E aí, veja, as empresas de marketing de rede, elas trabalham de forma direta ou às vezes indireta com isso. Elas querem que você, não só que você sim, mas que você realize, que você vivencie. Você diz, mas por quê? Qual é o interesse delas nisso? Porque a cada sonho que você consegue vivenciar, desde os pequenos no início da caminhada até os grandes, né? Você vai dizer, olha, eu construí, eu consegui, porque eu estou numa empresa que me proporcionou tudo isso. Ela me deu treinamento, ela me deu um bom produto, ela me ensinou me ensinou a relacionar-me com as pessoas, ela ensinou a que eu gerenciasse meu dinheiro. Então, se eu estou aqui, essa empresa me ajudou. E aí você vai levar isso com mais ênfase para a sua rede, que vai levar isso com mais ênfase para outras pessoas. Né? E isso faz com que a empresa cresça, com que você cresça, com que aquelas pessoas que estão associadas com você cresçam. Tá? E aí tem pessoas, e aí vem a questão das pessoas, né? E aí nós temos que ter habilidades para lidar com elas. E essas habilidades nós desenvolvemos no decorrer da jornada, tá? Às vezes as pessoas dizem alguma coisa para nós, ou elas mesmas pensam, e aí é o que ele diz, elas não têm intenção. Às vezes são até bem intencionadas, mas às vezes ferem, às vezes matam o sonho de alguém. Olha, você não pode fazer isso. Ah, é muito arriscado. Você tem ideia de quantos já falharam? Agora é aquela história. Eu não posso fazer isso. Por que que eu não posso? É proibitivo. Por quê? Se isso depende das minhas habilidades, eu posso, né? Quantos já tentaram fazer isso? Rapaz, eu não sei quantos tentaram, mas se eu conseguir, aí eu vou utilizar um termo que a gente usa muito na arte marcial, né? Eu tô afastado por enquanto, mas eu pratico arte marcial e a gente usa aqueles golpes mais difíceis de aplicar. A gente, rapaz, a turma falha muito, mas se eu conseguir, eu viro lenda dentro do dojo, né? Dentro do local de luta. Né? Então é aquela história. Quantos já falharam? Muitos, de repente, muitos já falharam. Mas se eu conseguir, eu viro lenda. Né? Não seja tolo. Onde é que você quer chegar com essas ideias? As pessoas não têm planejamento, não têm visão de futuro e acham que você também não tem. Se essa é uma ideia tão boa, por que que até agora ninguém fez isso? Porque não saíram de sua zona de conforto. Boas ideias exige que você saia da zona de conforto. Se você se cadastra na empresa e fica deitado no sofá esperando que alguém vá bater na sua porta para se cadastrar, é complicado. Mas se você levanta da cadeira, vai para o seu computador aprender marketing digital, ou vai para a rua, a coisa funciona. Ah, eu tentei fazer isso anos atrás. Deixe-me contar que não vai funcionar. Da maneira que ela fez, talvez não funcione. Vamos pensar em outra maneira. Tá? Então, tem uma série de pensamentos que, às vezes, a gente escuta que nos limitam. E aí a gente volta lá para um ponto anterior. Analise. Analise a situação. E vem a questão que a gente falou no encontro passado. Faça análise das questões externas, né? Aquela questão da análise SWOT que eu falei no encontro passado. As minhas forças, as minhas fraquezas, o ambiente. Aprenda. Percebam que a gente está falando aqui, basicamente, o tempo inteiro de comportamento de aprendizagem. Tá? Ele fala, o livro fala que tem 5 tipos de sonhadores de acordo com o Parrico. Quem sonha com o passado, né? E aí, normalmente, sonhar com o passado de forma excessiva traz depressão. Pessoas que sonham muito pequeno, né? Pessoas que alcançam um sonho, então vivem entediados. Ah, alcancei, tá bom, né? Sonham grande, mas se não tem um plano, acabam sem nada. Né? Às vezes eles até conquistam um alto salário numa empresa de marketing de rede, mas como não estavam preparados, se implode. E aí a gente conhece casos de pessoas que passaram por isso. Sonham grande, alcançam seus sonhos e passam a sonhar mais alto. E aí você decide quem você é, né? Decide como você vai agir.
decide como você vai reagir às circunstâncias, tá? Então, percebam que o tempo inteiro está tudo nas nossas mãos. A gente tem que aprender a fazer. Vai dar certo sempre? Vai não. Vamos falhar? Vamos. Então, é o que a gente vem dizendo já há algum tempo. Ou a gente ganha, ou a gente aprende, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Era mais ou menos essa a ideia. Professor Gilmar, é com o senhor.